Olá, eu sou o professor Idenberg Ordosvold da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos tratar dos determinantes. Os determinantes podem ser usados desde o simples cálculo de um sistema de duas equações lineares com duas incógnitas, a um cálculo complexo de uma função de onda de muitos corpos na mecânica quântica. É interessante notar que quando surgiu a mecânica quântica no início do século passado, os determinantes já existiam há centenas de anos. A matemática já estava toda preparada, apenas esperando o desvendar dessa nova física. É por isso que eu digo que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 5. Determinantes. O termo determinante foi introduzido na matemática por Gauss em 1801, em seu livro intitulado, em uma tradução livre, como Investigações Aritméticas, em um contexto em que ele estava analisando as formas quadráticas. Poucos anos depois, em 1812, Cauchy utilizou o termo determinante no âmbito da solução de sistemas de equações lineares, com o mesmo sentido que temos hoje desse termo. O dicionário Aurélio da língua portuguesa define determinante como que determina, que decide. De fato, em matemática, determinante é um número que determina se um sistema de equações lineares tem solução única ou não. Se ele for diferente de zero, dizemos que existe solução única. Se ele for igual a zero, dizemos que não existe solução única. Esta, portanto, é a origem do termo determinante em matemática. Nós vamos abordar os determinantes em duas partes. Na primeira parte, vamos ver a definição de determinante, determinante de segunda ordem e determinante de terceira ordem. E na segunda parte, vamos estudar as propriedades dos determinantes e determinante de matriz quadrada de ordem n. Aqui ao lado, nós temos o palco onde vamos desenvolver todas as propriedades dos determinantes. Primeira parte, e vamos iniciar com a definição de determinante. Vamos iniciar com a definição de determinante. Vamos considerar este sistema de equações lineares. Nós temos aqui duas equações com duas variáveis, que são o x e o y, e estas constantes, o a, b e u da primeira equação e o c, d e v da segunda equação. E nós queremos encontrar os valores das variáveis x e y. Bem, para isso, vamos usar o seguinte procedimento. De caso pensado, eu vou multiplicar a primeira equação, que está aqui, pelo parâmetro d. E a segunda equação, eu vou multiplicar pelo parâmetro menos b. Por que eu faço isso? Porque eu quero cancelar os termos onde aparece a variável y
e deixar apenas os termos onde aparece a variável x. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos essas duas equações. A dx mais dy é igual a du, quando eu fiz a multiplicação de d pela primeira equação, e menos bcx menos bdy igual a menos bv, que vem da multiplicação de menos b pela segunda equação. Agora eu somo essas duas equações. O que significa somar essas duas equações? Eu somo termo a termo cada lado da equação. Então eu posso somar primeiro os termos do lado esquerdo, e os resultados vai ser igual à soma dos termos do lado direito. Então faço essa soma, o que vai acontecer? BDY com menos BDY cancela, como eu queria que acontecesse, e sobrou esta parte aqui em x. AD menos BC, coloquei o x em evidência. Então ficou AD menos BC vezes x, que é igual a DU menos BV. Muito bem. Agora nós podemos daqui tirar o valor de x. Então x é dado por essa expressão, DU menos BV dividido pelo que está aqui dentro do parênteses. E eu vou marcar com a letra vermelha. Então nós temos DU menos BV sobre AD menos BC. O mesmo procedimento nós vamos fazer para determinarmos o valor de y. Então nós vamos também, de caso pensado, nós vamos multiplicar a primeira linha por menos c e a segunda linha por a, de maneira que quando eu somar essas duas equações, a parte em x vai desaparecer. Então nós temos, multiplicando menos c pela primeira equação, dá este resultado, multiplicando o a pela segunda equação, dá este resultado, e somando as duas equações, nós encontramos isto. Os termos em x desaparecem, se cancelam, e nós temos apenas os termos em y. Colocamos o y em evidência, ficou AD menos BC vezes y, que é igual a AV menos CU. Agora tiramos o y, e o y é AV menos CU dividido por AD menos BC. É interessante notar, nas duas soluções, que o denominador tem o mesmo valor, que eu marquei na cor vermelha, AD menos BC, tanto no cálculo de x como no cálculo de y. Este denominador que aparece aqui é o ponto central deste tópico que estamos estudando, chamado determinantes. Bem, eu vou chamar essa diferença de delta. Vou dizer que delta é igual a AD menos BC. Então agora observemos o seguinte. Se o AD menos BC for zero, aqui vai dar uma divisão por zero, que é infinito, e os valores de x e y ficam bem definidos. Agora, se essa subtração AD menos BC for diferente de zero, nós vamos ter uma solução, tanto para x como para y. Então nós dizemos o seguinte, se esse valor de delta for diferente de zero, nós dizemos que tem solução única para o nosso sistema de equações lineares. Entretanto, se o delta for zero, nós dizemos que não tem solução única para esse sistema de equações lineares. Então, essa diferença, AD menos BC, que aparece aqui no denominador, ela determina se há solução única. Se for diferente de zero, tem solução única. Se for igual a zero, não tem solução única. Então, a ela, nós damos o nome de determinante. Então, determinante é este número que aparece aqui no denominador e vai nos definir se tem uma solução única ou não para este sistema de equações lineares. Vamos resolver o seguinte problema de álgebra. A soma dos números representados por x e y é 25 e a subtração é 9. Quais são esses números?
Bom, o próprio enunciado já está dizendo as equações que nós vamos usar. Na primeira parte do enunciado, nós temos que a soma dos números x mais y é 25. E na segunda parte do enunciado, nós dizemos que a subtração é 9. X menos y é 9. Então, aqui nós temos uma equação, duas equações lineares. Bem, vamos resolver da maneira que nós fizemos anteriormente. Então, neste caso, nós temos ax mais by é igual a u, cx mais dy é igual a v, onde o a vale 1, o b também vale 1 e o u vale 25. Eu coloquei aqui na primeira linha. O c vale 1, o d vale menos 1 e o v vale 9. Eu coloquei aqui na segunda linha. Agora, vamos determinar quanto vale o nosso determinante. Bom, o determinante é AD menos BC. É justamente esse número cruzado aqui. A, que na linha de cima é o coeficiente de x, vezes o D, que na linha de baixo é o coeficiente de y, menos o B, que na linha de cima é o coeficiente de y, vezes o C, que na linha de baixo é o coeficiente de x. Então, nós temos esse produto cruzado aqui. A vezes D, que está aqui, menos B vezes C, que está aqui. Os valores são: o A vale 1 e o D vale menos 1. Coloquei aqui. O B vale 1 e o C vale 1. Coloquei aqui embaixo. Então, fazendo esta conta, nós encontramos que AD menos BC vale menos 2, que é diferente de zero. Portanto, o determinante desse sistema de equações lineares é diferente de zero. Portanto, esse sistema de equações lineares deve ter solução única. Então, vamos encontrar as soluções. Do slide anterior, nós sabemos que x é du menos bv sobre AD menos bc. E o y, AV menos CU sobre AD menos BC. Vamos substituir os valores que nós temos aqui para A, B, U, C, D e V nas duas equações. Vamos encontrar o seguinte. O x vai ser isto aqui, que dá 17, multiplicando B vezes U, que é menos 1 vezes 25, menos B vezes V, que é menos 1 vezes 9, dividido por menos 2, que é o valor do determinante, AD menos BC, dá 17. Substituindo para Y, vamos ter AV, que é 1 vezes 9, menos CU, que é 1 vezes 25, dividido pelo determinante, que é menos 2, o Y é igual a 8. Então, de fato, 17 mais 8 dá 25, que é o que está aqui, e 17 menos 8 dá 9, é o que está na segunda linha, na segunda equação. Muito bem. Então, aqui nós temos uma solução única para esse sistema de equações lineares, que é x igual a 17 e y igual a 8. Nós não temos uma segunda ou uma terceira solução para esse sistema. Temos apenas uma. Então, daqui, como o determinante é diferente de zero, tem solução única de acordo com o resultado que acabamos de obter para a solução desse sistema de equações lineares. Agora vamos olhar de uma outra forma para esse sistema de equações lineares. Vamos escrevê-lo nesta forma matricial. Nós podemos escrever tanto nesta forma do lado esquerdo, como nesta forma matricial. Elas são totalmente equivalentes. Observe o seguinte, que aqui nós temos uma matriz ABCD, que é uma matriz formada pelos coeficientes das incógnitas x e y, da primeira equação, que eu coloquei na primeira linha, e os coeficientes das incógnitas x e y da segunda equação, que eu coloquei na segunda linha. Se nós multiplicarmos esta matriz ABCD por esse vetor coluna, olha o que acontece. A linha AB vezes a coluna x vai nos dar A vezes x mais B vezes y. A linha CD vezes a coluna XY vai nos dar C vezes X mais D vezes Y. Está aqui, que é igual a UV. Agora, nós temos aqui duas matrizes coluna agora. E duas matrizes são iguais se
e somente se os seus termos correspondentes sejam iguais. O que significa? O primeiro termo aqui, da matriz da esquerda, ax mais by, tem que ser igual a u, e o segundo termo, cx mais dy, tem que ser igual a v. Então, nós escrevemos desta forma aqui. Ax mais by tem que ser igual a u, cx mais dy tem que ser igual a v. E o que nós obtivemos? Nós recuperamos o sistema inicial aqui à esquerda. O que está em azul é exatamente igual ao sistema que está em preto. Eu vou chamar essa matriz de M. Essa matriz de M. E vou definir um determinante para essa matriz. Eu sei que o determinante dessa matriz ele é dado pelo produto desses termos cruzados. É dado por A, que é coeficiente x, vezes o D, que é o coeficiente y, menos o B, que é o coeficiente y, vezes o C, que é o coeficiente x. Então, eu posso dizer que o determinante desse sistema é A vezes D, menos B vezes C, como nós obtivemos anteriormente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma forma de representar o determinante em termos dos elementos da matriz M. Então, vou escrever o determinante de M como sendo este arranjo de números, A, B, C, D, exatamente como estava aqui na matriz, dentro de duas barras. Em lugar de usar o colchete ou o parênteses, no caso aqui é o parênteses, eu vou usar duas barras. Então, este arranjo de números, que é o mesmo arranjo da matriz, entre duas barras, vai simbolizar daqui para frente o determinante. Então, eu posso escrever o determinante como sendo det m, ou simplesmente escrevendo nessa forma de matriz, substituindo os dois parênteses por duas barras. Agora vamos recuperar, a partir daqui, vamos recuperar o valor do determinante. E para isso, nós vamos fazer uma metodologia mnemônica para facilitar nós lembrarmos qual é o determinante. Então, em lugar de pensar em uma expressão, como a que nós obtivemos anteriormente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a seguinte metodologia. Eu vou multiplicar os termos cruzados. Vou multiplicar esse termo da primeira linha da primeira linha e primeira coluna com este termo da segunda linha e segunda coluna e escrever aqui com cor em vermelho. E da mesma maneira, eu vou multiplicar esse termo cruzado, B com C, o segundo termo da primeira linha com o primeiro termo da segunda linha e escrever em azul aqui. E eu vou, então, subtrair o lado direito do lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu vou recuperar exatamente o determinante desse sistema de equações lineares. Então, em lugar de tentarmos lembrar quem é o determinante em termos das letras A, D e BC, essa expressão que estou colocando aqui, o determinante é AD menos BC, nós vamos lembrar o seguinte: se nós usarmos a matriz constituída pelos elementos, pelas constantes que multiplicam cada uma das variáveis, A, B e C, D, então o determinante nós podemos calcular fazendo simplesmente o produto desses dois termos que estão na diagonal AD, a diagonal principal, menos os dois termos que estão na diagonal secundária, BC, e subtraindo o resultado de um em relação ao outro. Então, essa é uma maneira mnemônica de nós escrevermos um determinante de um sistema de equações lineares, com duas equações e duas incógnitas. Então, podemos escrever, em resumo, que o determinante de M, que eu posso escrever assim, det M, ou então, eu posso escrever desta forma, que é
os elementos da matriz M entre duas barras, e esses elementos da matriz M nada mais são do que as constantes correspondentes a cada variável na primeira linha e na segunda linha. E explicitamente, o determinante é dado pelo produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária que nós estamos colocando aqui. Então, nós podemos representar o determinante dessas três formas, sendo esta última a forma explícita, em termos dos parâmetros A, D e B, C. Bem, agora vamos fazer uma outra generalização. Em lugar de escrever as letras, as constantes A, B, U, C, D e V, eu vou escrever desta maneira. Eu tenho duas equações, portanto eu tenho aqui duas linhas. Então, a primeira linha, a equação que está na primeira linha, eu vou escrever desta forma. Eu vou substituir o A e o B por essas duas constantes, A11 e A12. O que significam os dois índices? A11 e A12. O primeiro índice significa a linha da equação que nós estamos considerando. No caso aqui, é a equação da primeira linha. Então, é o número 1. Tanto aqui na constante do x, como na constante do y, nós colocamos o número 1. Agora, o segundo índice, nós vamos colocar o número da variável, se é a primeira variável x ou se é a segunda variável y. Então, no caso aqui, essa constante está associada com a primeira variável x. Coloquei o 1. E esta segunda constante está associada com a segunda variável y, que eu chamei então de 2. Daí nós vamos aqui para a segunda linha, a mesma coisa. Então agora nós temos a constante A21 substituiu o C e a constante A22 substituiu o D. Quem é o índice 2? O índice 2 é o índice que está associado à segunda linha e o 1 é o índice que está associado à primeira variável. Então nós dizemos que A21 é a constante correspondente à equação da segunda linha e da primeira variável. O índice A22 é a constante que corresponde à equação da segunda linha, que é o primeiro 2, e a segunda variável y, que é o segundo 2. Muito bem. Então, de forma genérica, nós podemos escrever um sistema de equações lineares, como este aqui, 2 por 2, duas equações e duas variáveis, desta forma que está aqui. E também, isto aqui, podemos colocar naquela forma matricial que vimos anteriormente. Então, eu coloco aqui uma matriz que é constituída pelas constantes das respectivas variáveis. Então, na primeira linha, eu tenho as duas constantes, A11 e A12. Então, eu coloco aqui. Na segunda linha, eu tenho as duas constantes, A21 e A22. Coloco aqui. Então, esta matriz representa as constantes das respectivas variáveis da equação 1 e da equação 2. Multiplico esta matriz por um vetor coluna, que é dado pelas variáveis x e y, e este produto eu igualo a um outro vetor coluna, que é u e v. Nós já vimos anteriormente, se multiplicarmos esta matriz 2 por 2 por esta matriz coluna, nós recuperamos as duas equações que estão aqui ao lado esquerdo, lembrando que o resultado desse produto dá da outra matriz coluna. Então nós ficamos com uma matriz coluna do lado esquerdo e uma matriz coluna do lado direito. E essas duas matrizes colunas, elas são iguais se e somente se cada um dos seus dois termos correspondentes sejam iguais. O primeiro termo desse resultado tem que ser igual a U, e o segundo termo deste resultado tem que ser igual a V. Bem, esta matriz, A1, A12, A21, A22, vamos chamar de A. A matriz A, representado
pelas constantes que multiplicam as respectivas variáveis nesse sistema de duas equações e duas variáveis. O determinante dessa matriz nós escrevemos desta forma. São os seus elementos, os elementos da matriz, que estão colocados no interior de duas barras. Então, as duas barras simbolizam o determinante desta matriz A, que está aqui à esquerda. E para encontrar esse determinante, o que é que nós fazemos? Simplesmente multiplicamos os dois elementos que estão na diagonal principal e colocamos aqui do lado direito, em cor vermelha. Depois multiplicamos os dois elementos que estão na diagonal secundária e colocamos à esquerda em cor azul. E subtraímos o lado direito do lado esquerdo. Então nós fazemos isso e encontramos este número aqui. Este número representa o determinante desta matriz. Ou seja, representa o determinante da matriz constituída pelas constantes que multiplicam as variáveis nas respectivas equações. Então, enfim, o determinante A é dado por esta expressão aqui. E essa expressão, de uma forma mnemônica, nós obtivemos fazendo este procedimento que está aqui. Então, este procedimento é uma forma, né, de facilitar nós lembrarmos como obter o determinante, que é dado por essa expressão que está aqui na faixa amarela. Isso que fizemos para um sistema de duas equações lineares e duas variáveis, nós podemos estender para um sistema com 3 equações lineares e 3 variáveis, 4 equações e 4 variáveis, 10 equações, 1000 equações e 1000 variáveis, etc. Nós podemos fazer o mesmo procedimento, né, e definir o determinante para cada um desses sistemas. O caso mais simples é esse que eu estou apresentando aqui, né, quando a matriz que nós queremos determinar, ou melhor, que nós queremos calcular o determinante, é uma matriz 2 por 2, como esta matriz A que acabamos de apresentar. Então, a este determinante, nós chamamos de determinante de segunda ordem. Por quê? Porque esse determinante é um determinante que veio de uma matriz A, que é 2 por 2. Então, a matriz é 2 por 2, nós dizemos que o determinante é de segunda ordem. Vamos ver um exemplo. Calcular os determinantes A, dado desta forma, e B, dado desta forma. No primeiro caso, os elementos de entrada são todos números. E no segundo caso, os elementos de entrada são variáveis. Então, de fato, o determinante não precisa ser apenas número. Pode ser número, mas pode ser variável. Aqui, como tem apenas números, o resultado do determinante vai ser um número. Como aqui tem apenas variáveis, o resultado deste determinante vai ser em termos das variáveis. Então vamos à letra A, inicialmente. A solução é desse tipo. Nós temos a matriz, esta matriz A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Essa matriz que está aqui, 2 terços, 1, 4 e 3. Nós multiplicamos os elementos da diagonal, colocamos lá direito, a diagonal principal, colocamos lá direito. Depois multiplicamos os elementos da diagonal secundária e colocamos do lado esquerdo. E subtraímos o lado direito do lado esquerdo. Então, na letra A, nós faremos isso. 2 terços vezes 3, colocamos aqui. E 1 vezes 4, colocamos aqui. Agora, subtraímos um resultado do outro. Subtraímos o resultado do outro. E isto menos isto dá menos 2. Então, menos 2 é o determinante da matriz A. O mesmo fazemos para a matriz B. Então, nós temos agora, multiplicamos os elementos da diagonal principal, e colocamos na cor vermelha, ao lado direito, e multiplicamos os elementos da diagonal secundária, e colocamos deste lado esquerdo. E subtraímos um do outro.
Depois de fazer um pouquinho de álgebra, multiplicamos x menos y por y e subtraímos de x vezes y menos x, nós encontramos este resultado, que o determinante para esta matriz aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, de fato, o determinante é uma função de uma matriz. Então, por exemplo, o determinante é uma função dessa matriz, né, A, cujo resultado foi aquele que eu apresentei. E o determinante dessa outra matriz é este resultado que está aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o determinante é uma função de uma determinada matriz. Se a matriz for a matriz A, então o determinante é uma função da matriz A, por exemplo. Bem, vamos ver agora o caso de determinante de terceira ordem. Vamos ao caso determinante de terceira ordem. Vamos partir desse sistema de equações lineares. Temos três equações, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Na primeira linha, nós temos a equação A1 vezes x, mais A12 vezes y, mais A13 vezes z. Ou seja, o primeiro índice, 1, representa a primeira linha. Então, todas as constantes, em todas essas constantes, o primeiro índice é 1, porque eles estão representando a primeira linha. E o segundo índice representa a variável. Então, por exemplo, aqui a primeira variável é x, eu coloquei 1. A segunda variável é y, coloquei 2. A terceira variável é z, coloquei 3. E a mesma coisa com a segunda linha. O 2 que aparece aqui, A21, é o 2 da segunda linha. O A22 é o 2 da segunda linha. E o A23 é o 2 da segunda linha. Enquanto o segundo índice vai nos dar o valor da variável. Está associado à variável. O 1 é a primeira variável, o 2 do segundo índice é a segunda variável, e o 3, né, do terceiro índice é a terceira variável, que é o z. E o mesmo procedimento para a terceira linha, onde agora nós temos como primeiro índice o 3, que representa a terceira linha, e como segundo índice nós temos o 1, quando multiplica por x, o 2 quando multiplica por y, e o 3 quando multiplica por z. E ao lado direito nós temos as três constantes, u, v e w. Nesse sistema, nós podemos resolver substituindo, por exemplo, uma variável, uma equação na outra. Dá um trabalho enorme, mas nós resolvemos assim mesmo. Então, eu não vou mostrar agora a técnica de solução de sistemas de equações lineares. As técnicas de solução de sistemas de equações lineares nós vamos deixar para o próximo tópico, que é exatamente sistemas de equações lineares. Aqui nós vamos colocar apenas a solução. Quando nós temos um sistema como esse, nós podemos obter x, y, z, né, fazendo aquela mesma associação. Bem, então, este sistema de três equações com três incógnitas, eu posso representar por esta matriz multiplicado por este vetor coluna, que é igual a este vetor coluna. Quem é esta matriz? Esta matriz é a matriz constituída, né, pelas constantes que multiplicam cada uma das variáveis em cada equação. Então, por exemplo, a primeira linha desta matriz são as constantes que aparecem na primeira linha da primeira equação. A segunda linha desta matriz são as constantes que aparecem na segunda equação que está aqui na segunda linha. E a terceira linha desta matriz são as constantes que aparecem na equação que está aqui na terceira linha. Esta matriz é multiplicada pelo vetor coluna, que é constituído pelas variáveis x, y, z, e o resultado é igual a um outro vetor coluna, que é constituído pelas constantes que estão ao lado direito das três equações. Bem, então,
esta matriz é a nossa matriz A. É a nossa matriz A, que é obtida das constantes que multiplicam com as respectivas variáveis das três equações. Quando nós resolvemos esse sistema, nós encontramos esta resposta. X é igual a esse numerador dividido por este denominador que eu coloquei em vermelho. Neste denominador que eu coloquei em vermelho estão as constantes que aparecem aqui na matriz A. O y é dado por esta expressão, onde nós temos aqui um numerador, dividido por este termo em vermelho, que é exatamente igual ao termo em vermelho que estava na solução do x. Quando calculamos o z, nós encontramos esta expressão e, novamente, no denominador, nós temos a mesma expressão que apareceu na solução do y e na solução do x. Esta expressão que está em vermelho e aparece nas três variáveis, x, y, z, é o que nós chamamos de determinante para a solução desse sistema de equações de três variáveis e três incógnitas. Se ele for diferente de zero, se esse número for diferente de zero, tem solução única. Se ele for igual a zero, não tem solução única, porque nós vamos ter alguma coisa aqui em cima dividida por zero. Então, o que aparece no denominador é exatamente o determinante desta matriz A. Mais uma vez, por que determinante? Porque este número que está aqui determina se nós temos solução única ou não para este sistema de três equações lineares. Repito, não estamos resolvendo o sistema de três equações lineares, estamos mostrando a solução. E vamos resolvê-lo no próximo tópico, o tópico 6 desse curso Matemática para a Universidade, quando nós vamos abordar os sistemas de equações lineares. Bem, então, vamos ao que chamamos de regra de Sarros. Nós sabemos que o determinante de A é dado desta forma. Por que nós sabemos que é dado desta forma? Porque nós resolvemos o sistema de equações lineares e observamos que este número aqui aparece no denominador de cada uma das variáveis x, y, z. E ele tem que ser diferente de zero para que a solução seja única. Se ele for igual a zero, ela não é única. Muito bem. Então, por isso, nós chamamos este termo que apareceu no denominador de determinante. Então, este é o determinante desta matriz. Vocês observem neste determinante o seguinte, uma coisa muito interessante, que serve para qualquer determinante de qualquer ordem. Cada termo que aparece nos produtos, nós temos produtos de três termos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. E cada produto tem apenas três termos. Mas nós observemos que em cada termo desse aqui do produto, tem apenas um número de cada linha. Por exemplo, A1, A22, A33, o A1 pertence à primeira linha. O A22 pertence à segunda e o A33 pertence à terceira linha. Esse outro produto aqui, nós temos A13, A22 e A31. O A13 pertence à primeira linha. O A22 pertence à segunda e o A31 pertence à terceira linha. Esse outro termo, A23, A32, A11. O A23 pertence à primeira linha, o A32 pertence à terceira linha e o A11 pertence à primeira linha. E assim sucessivamente. Então, todos os termos que aparecem aqui, eles têm um número de três constantes. E cada uma dessas constantes pertence a uma linha diferente. Não existe nenhum termo
em que apareçam ao mesmo tempo duas constantes da mesma linha. Muito bem. Então, baseado nisso, Sarros propôs uma metodologia para calcular os determinantes de uma matriz 3x3. Ora, o determinante de uma matriz 3x3 nós já sabemos, é o que está aqui nesta faixa amarela. Mas é muito difícil para qualquer um memorizar esta equação. Dado esses 9 números que estão aqui, eu memorizar esta equação. É praticamente impossível. Então, por esta razão, Sarros propôs uma metodologia para determinar este valor que está na faixa amarela, de uma maneira mnemônica, fácil de nós lembrarmos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta equação e separar em duas partes. Colocar em vermelho todos aqueles termos que são positivos. Então aqui está em vermelho todos os termos que são positivos. E em azul, todos os termos que são negativos. Eu peguei e coloquei o sinal menos em evidência. Coloquei o sinal menos em evidência e deixei entre parênteses os termos azul. Muito bem. Então separamos esta soma que está na faixa amarela em duas partes. Uma parte onde estão os termos positivos e a outra parte onde estão os termos negativos. Os termos positivos pintei de vermelho e os negativos pintei de azul. Lembrando que cada um desses produtos que aparece aqui, são 6 produtos, só aparece em cada produto um elemento de cada linha. Então, Sarros, verificando isso, propôs uma forma mnemônica de nós fazermos este cálculo sem precisarmos decorar esta enorme expressão que está aqui. Então vamos voltar para cá. Então o determinante agora vai ser escrito desta forma. Nós temos uma parte vermelha, que é a parte positiva do determinante, e uma parte azul, que é a parte negativa do determinante. Então peguemos esse determinante e coloquemos aqui. Qual foi a ideia de Sarros? Para fazer algo mnemônico, algo fácil de nós memorizar. Pegou esta matriz, está aqui, e reproduziu as duas primeiras linhas aqui embaixo. Essas duas primeiras linhas nós podemos chamar de fila, assim como as colunas podemos chamar também de fila. Então a fila é o nome genérico para a linha e coluna. Então vamos pegar as duas primeiras linhas e repetir aqui embaixo. Muito bem. Então, repetindo essas duas primeiras linhas, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Nós vamos multiplicar diagonalmente, né, da forma que está aqui. Multiplico primeiro este termo, vezes este, e coloco aqui. Depois multiplico este termo, vezes e coloco aqui. Depois multiplico diagonalmente este termo, este, coloco aqui em vermelho e somo esses 3 termos. Quando eu faço isso, eu estou reproduzindo exatamente esta parte que está em vermelho aqui. Reproduzo exatamente a parte que está em vermelho aqui. Em seguida, eu faço o mesmo procedimento, agora para a diagonal à esquerda. Então, eu multiplico este termo diagonalmente, esses 3 termos, coloco o resultado aqui. Multiplico esses 3 termos, coloco o resultado aqui. Multiplico esses 3 termos, coloco o resultado aqui. E somo. Quando eu somo, eu obtenho exatamente a expressão que está em azul. E o determinante vai ser dado pela subtração do termo em vermelho, que está à direita, do termo em azul, que está à esquerda. Então, essa é uma maneira simples de nós calcularmos determinante. É uma maneira assim,
esquemática de nós fazermos o cálculo do determinante sem precisarmos decorar essa expressão enorme que está aqui. E, de fato, nesse esquema, que nós temos as três primeiras linhas são as linhas do determinante. O que Sarros fez? Repetiu as duas primeiras linhas aqui, de maneira que nesse produto das diagonais, sempre que nós produzirmos, por exemplo, o primeiro produto aqui, este vezes esse que deu isso, pegou três números de linhas diferentes. Quando eu faço esse produto, de novo, eu vou pegar agora um número da segunda linha, um número da terceira, e o outro número que aparece aqui é o número que veio aqui de cima da primeira linha. Depois, multiplico esta diagonal. Eu tenho um número da terceira linha. Este aqui agora é um número que veio daqui, da primeira linha. E este último de baixo é um número que veio daqui, da segunda linha. É o A23. A23 veio da segunda linha. De maneira que, multiplicando assim, nós vamos ter sempre um produto de três números, sem nunca repetir números da mesma linha. Sempre são números de linhas diferentes. E à esquerda, a mesma coisa. Nós multiplicamos este, por este. Nós temos um número da primeira linha, um número da segunda e um número da terceira. Colocamos aqui. Quando multiplicamos este número, A23 por A32, nós temos um número da segunda linha e um número da terceira linha. O próximo, A1, ele veio aqui de cima. É um número da primeira linha. Portanto, não vai repetir. E a mesma coisa para a terceira diagonal aqui. A33, A12, A21 e colocamos aqui. E somamos. Então, dessa forma, os vermelhos, os que estão escritos em vermelho, são os positivos. E nenhum deles repete números da mesma linha. E os que estão em azul são os negativos. E nenhum deles repete dois números da mesma linha. E no final, nós subtraímos quem está à direita de quem está à esquerda, da mesma maneira como nós fizemos anteriormente no caso de uma matriz 2×2. E quando nós subtraímos o da direita menos da esquerda, nós recuperamos aqui a expressão para o determinante de uma matriz 3×3. Então essa regra de Sarros, ela realmente é valiosa, porque ela evita, ela nos dispensa de decorarmos uma expressão tipo esta que está aqui em cima. Basta nós lembrarmos do esquema. Nós pegamos o determinante, né, e embaixo nós repetimos as duas primeiras linhas. E a partir daí fazemos os cruzamentos. As diagonais da direita, colocamos à direita o resultado e somamos. E as diagonais à esquerda, colocamos o resultado à esquerda e somamos. E no final de tudo, subtraímos o lado direito e o lado esquerdo e obtemos o determinante de uma matriz 3×3. Então, esta é a valiosa regra de Sarros para calcular determinante 3×3. Ou seja, calcular determinante de terceira ordem. Vamos lembrar também que existe uma outra forma de fazer o que eu acabei de fazer, que é esta aqui. Eu posso simplesmente, em lugar de repetir as duas linhas de cima, partir direto para o cálculo determinante. Eu pego e faço o seguinte. Eu pego essa diagonal, multiplico os três membros dela e coloco aqui. Depois eu pego essa segunda diagonal, multiplico os dois números, A12 vezes A23, né? E essa multiplicação eu completo com este último que está aqui, A31. Depois, eu pego esse terceiro caso aqui. Eu pego esse terceiro caso e multiplico ele por este aqui e coloco aqui. A mesma coisa eu faço para o lado esquerdo. Eu posso pegar este número, multiplicar por esse, colocar aqui. Posso pegar este número, multiplicar por esse e por esse, colocar aqui. E pegar esse número da diagonal e colocar aqui. E no final, a gente subtrai um do outro. Se a gente usa esse método aqui, ou se usa o anterior, vai de cada um.
que está fazendo o cálculo. Pode utilizar tanto esta forma, como pode utilizar a forma anterior. Todas são formas mnemônicas, para nós escrevermos diretamente o determinante. E o resultado da direita nós subtraímos do lado esquerdo e obtemos o que está aqui em cima. Bem, vamos fazer agora um exemplo usando a regra de Sarros. Temos este determinante e queremos saber o seu resultado. Então fazemos o seguinte, vamos pegar o determinante e repetir as duas primeiras linhas, como eu fiz aqui. Após repetir as duas primeiras linhas, nós vamos agora fazer o produto diagonalmente. Fazer essa diagonal, depois essa daqui, depois esta. E escrever do lado direito. É a mesma coisa para o lado esquerdo. Então nós fazemos o seguinte, multiplicamos 3 por 2 por 4, 3 vezes 2 vezes 4 é igual a 24, colocamos aqui. Multiplicamos 4 vezes menos 3 vezes 2, menos 24, colocamos aqui. Multiplicamos 9 vezes menos 1, colocamos aqui. E o mesmo para o lado esquerdo. 2 vezes 9, colocamos aqui. Menos 1 vezes menos 3 vezes 3, colocamos aqui. E 4 vezes menos 1 vezes 4, colocamos aqui. E no final, somamos todos os resultados da direita e os resultados da esquerda. Então, somando os resultados da direita, 24 menos 24 mais 9 dá 9. Somando os resultados da esquerda, nós temos 36 mais 9 menos 16 dá 29. Agora subtraímos o lado direito do lado esquerdo. Fazendo essa subtração, nós vamos encontrar que o determinante é igual a 9, que está em vermelho, menos 29, que está em azul, cujo resultado é menos 20. Então, menos 20 é o determinante desta matriz aqui em cima, que nós calculamos rapidamente usando a regra de Sarros. Um outro exemplo é a solução desta equação. Agora aqui nós temos uma equação. Por quê? Porque do lado esquerdo nós temos este determinante, onde consta essa variável x. E do lado direito nós temos uma constante que é 1. Para achar o valor de x, o que nós fazemos? Primeiro, nós resolvemos o determinante do lado esquerdo. Depois de resolvermos o determinante do lado esquerdo, igualamos com 1, vamos ter uma equação. E a partir dessa equação, nós vamos solucionar e encontrar o valor de x. Então vamos à solução do determinante usando a regra de Sarros. Vou pegar as duas primeiras linhas, eu repito e coloco aqui embaixo. E faço aquele procedimento da regra de Sarros. Multiplico diagonalmente. 4x vezes 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 vezes menos 3 é 0. 3x vezes 5 vezes menos 1 é menos 15. Para o lado esquerdo, menos 3 vezes 1 vezes 3x é menos 9x. Menos 1 vezes 4x é menos 4x. E 0 vezes 5 vezes 0 é 0. Após isso, somamos os resultados de cada lado. A soma do lado direito vai dar menos 15. A soma do lado esquerdo vai dar menos 13. E subtraímos o lado direito do lado esquerdo. Então, o determinante vai ser igual a menos 15x menos esse resultado que está em azul, que é menos 13x. A subtração desses dois resultados vai dar menos 2x. Então, o nosso determinante, que está nesta equação aqui em cima, o determinante do lado esquerdo vale menos 2x. Agora eu vou substituir menos 2x no lugar deste determinante que está à esquerda, aqui na equação de cima. Quando eu faço isso, vai ficar menos 2x é igual a 1. Menos 2x é igual a 1, aí eu tiro que x é igual a menos 1 sobre 2. Portanto, menos 1 sobre 2 é a solução desta equação, em que nós igualamos o determinante do lado esquerdo com a constante 1. Muito bem. Então, sempre que nós tivermos um determinante que tem uma variável, nós resolvemos da mesma forma que nós fazemos
são constantes. O procedimento é o mesmo. E no caso aqui, nós temos uma equação, porque o determinante está igualado a um número do lado direito. Então, resolvendo primeiro o determinante, encontramos que ele vale menos 2x, colocamos aqui na equação e tiramos o valor de x, que é igual a menos meio. Então, com este exemplo da solução de uma equação determinantal, nós encerramos a primeira parte do tópico determinantes do curso online Matemática para a Universidade.